Olá a todos da Rede Municipal de Ensino do município de Belém. Estamos mais uma vez aqui para as aulas do projeto Educa Belém, Aprendendo em Casa. Meu nome é Elison Ferreira, eu sou professor da Escola Milton Monte e é um prazer estar com vocês começando essas aulas aqui conosco de forma remota, né? Então a nossa aula de hoje, ela traz um assunto bem interessante, nós vamos ver na tela, que são números decimais, né? Aqui as informações, a aula de matemática ela é direcionada ao quarto e ao quinto ano. O assunto números decimais, nossa data de hoje, dia 21 de agosto, que nós estamos marcando, e nós vamos seguir. O objetivo da nossa aula de hoje é ler, escrever por extenso e com algarismos números decimais, né? Nós vamos compreender um pouco melhor o que são esses números decimais, como compreendê-los e como trabalhar com eles. Também trabalharemos com a transformação de números fracionários em números decimais e vice-versa. Isso vai ocorrer durante as nossas atividades que vamos trabalhar aqui na aula de hoje. Hoje também trabalharemos com resolver situações, problemas com números racionais na representação decimal envolvendo adição e subtração. Esses conceitos de adição e subtração já foram trabalhados em aulas anteriores e nós vamos ver como trabalhar isso com números decimais. A habilidade que será trabalhada hoje, conforme a Base Nacional Comum Curricular, é a habilidade do quinto ano do ensino fundamental, matemática, habilidade 07, que consiste em resolver e elaborar problemas de adição e subtração com números naturais e com números racionais, cuja representação decimal seja finita, utilizando estratégias diversas como cálculo por estimativas, cálculo mental e algoritmo. Essas são as nossas atividades que nós teremos hoje. Com relação a números racionais, vamos verificar na tela o conceito sobre números decimais. Números decimais são muito utilizados em nosso dia a dia em medidas de comprimento, massa, valores e questões monetárias, etc. Quem trabalha com números, né? Então isso nós teremos uma gama de utilizações que os números racionais são muito importantes no nosso dia a dia. Nós veremos isso aí durante a nossa aula e isso é importante para que a gente possa compreender melhor isso. Aqui também podemos ver na tela que eles podem ser identificados pela presença da vírgula. Desses números, a parte inteira fica à esquerda da vírgula e a parte decimal à direita. Então volta aqui para mim um pouco, essa é uma das características dos números racionais. Essa presença da vírgula que é importante, que diferencia o que é um número inteiro do que é um número racional. Isso nós veremos também ao decorrer da nossa aula de hoje. Nós pedimos que tenha bastante atenção para isso, porque isso é fundamental para que a gente compreenda esse processo. Ainda também na tela podemos ver que nós temos os números decimais, que nós precisamos compreender, que eles são muito utilizados no nosso dia a dia, em medidas de comprimento, massa, valores monetários, etc. Comprimento, voltando aqui para mim, comprimento é tudo aquilo que pode ser medido, nós veremos isso na próxima aula no sistema de medida de comprimento. Então os números decimais, eles são muito utilizados para medidas, que nós vamos verificar isso. Para massa, o que seria massa, que também veremos no sistema de medida de massa, sistema de medidas que nós veremos depois em grandeza e medida, também é o que nós podemos pesar, né? E aí nós temos a questão do sistema monetário, que é o que nós utilizamos no dia a dia para compra, nas operações envolvendo dinheiro no nosso dia a dia, que também veremos ainda nessa aula de hoje como trabalhar os números decimais com relação a isso. Voltando para a tela, os números decimais eles podem ser identificados pela presença da vírgula. Desses números, a parte inteira fica à esquerda da vírgula e a parte decimal à direita. Então, voltando aqui, esse é uma das grandes diferenças entre o número inteiro e o número decimal, a importância da vírgula. Para quem está começando a tratar com o número decimal, primeiro, o número inteiro
ele não traz a presença da vírgula. O número decimal ele vem com a vírgula e nós vamos compreender um pouco melhor o posicionamento da vírgula e a influência que tem nos números decimais. Voltando para o slide, nós temos que os números decimais também podem ser escritos na forma de fração. Nós já trabalhamos, o trabalho com números fracionários já foi feito aqui. Nós vamos ver como as frações também, seguindo esse tópico, eles podem ser representados na forma decimal. Voltando ao slide, nós temos aqui, entendendo números decimais, nós temos um número formado por 4 algarismos, 2, 3, 6 e 7. Percebemos que esse número ele não tem a presença de vírgula, é um número inteiro. Então, esse número inteiro, aqui da forma como está, ele pode ser lido da forma 2367. Então, é um número inteiro. 4 algarismos, não tem vírgula, é um número inteiro. A seguir, nós temos os mesmos 4 algarismos. Porém, aí nós já temos a presença da vírgula. E percebemos a vírgula está separando apenas um algarismo ali. Então, aqui nesse número, ele já pode ser lido na forma de 236,7, dessa forma. Então, percebemos aí a diferença logo entre o número inteiro e o número decimal. O número decimal é a presença da vírgula, o número inteiro ele não tem vírgula lá. Isso vai ser importante para que a gente compreenda como essa relação ocorre. Próximo número também os mesmos 4 algarismos, porém a vírgula já andou uma casa a mais, uma ordem a mais, aí separando o 67. E aí nós temos um número que pode ser lido da forma 23,67. Aqui, ó. Então, nos 3 casos, os mesmos 4 algarismos, porém, o que modifica é a presença da vírgula e o posicionamento dessa vírgula, já que nós temos, no nosso sistema numérico, nós temos o número, ele é na base 10, e nós temos também o sistema de posicionamento. No caso, a vírgula, nesses 3 algarismos, nesses 3 exemplos que eu dei, ela apresenta uma posição diferente, o que vai dar ao número também um valor posicional diferente. Voltando ao slide, nós ainda temos um último exemplo aí, que é também com os 4 algarismos, porém a vírgula correu mais uma ordem, mais uma casa, e aí nós temos um número que pode ser lido como 2,367. Então isso é importante para que a gente possa entender a importância da vírgula para definir o valor de um número decimal. Conforme a posição dela, aí o número ele vai ter um valor diferenciado, nós podemos acompanhar bem isso. Então, dessa forma, nós acompanhamos essa importância. Isso é fundamental para o entendimento e para as operações que nós faremos a seguir junto com os exemplos que vão seguir. Para compreender um pouco melhor ainda, voltando para o slide, nós temos parte inteira e parte decimal do número. Vamos trabalhar muito bem isso para que nós possamos entender bem esse assunto. Nós temos mais uma vez um número, e aí nós temos, na presença desse número, nós temos a vírgula. À frente da vírgula, do lado esquerdo do número, nós temos o que nós chamamos a parte inteira do número. À direita da vírgula, nós teremos a parte decimal. Então, como se lê esse número? 3,25 ou 3 inteiros e 25 centésimos. Nós temos também uma nomenclatura aí, ou seja, como se dá o nome a esses números que nós veremos a seguir, que é importante. Vocês vão ouvir décimos, centésimos, milésimos, e a gente precisa entender como isso ocorre dentro dos números decimais. Vamos ver no próximo slide aqui. Ó, nós temos aqui um número, 3,45. Vamos entender, a parte inteira desse número é o 3, a parte decimal 45, como se lê?
3 unidades, porque são inteiros, e 45 centésimos. Próximo número, 27,2. A parte inteira do número, 27, a parte decimal do número, 2. Como se lê? 27 unidades e 2 décimos. Aqui nós temos o número 0,38. A parte inteira é 0, ou seja, não temos parte inteira nesse número. E a parte decimal, 38. Como leremos esse número? 38 centésimos. Aqui nós já temos um exemplo diferente, que é 75,0. Percebam que a parte inteira dele, a que fica à esquerda da vírgula, é 75. E a parte decimal é 0, ou seja, nós não temos parte decimal. Como leremos esse número? 75 unidades. E o último exemplo desse slide aqui. Nós temos o número 1234,3. E aí nós temos a parte inteira, 1234, ou seja, tudo aquilo que fica à esquerda, e a parte decimal, o que fica à direita, ou seja, após a vírgula. E como leremos o número? 1234 e 3 décimos. Mais uma vez nós vimos no número décimo, centésimos e veremos também milésimos. Então, como nós vamos trabalhar com isso daí também? Vamos a mais um slide para a gente compreender isso daí melhor. Olha aqui. Nós temos um número grande aí. E nesse número nós podemos ver alguns elementos que eu coloquei aqui em vermelho. E o primeiro é a vírgula, que ela vem ser a vírgula decimal, que vai separar a parte inteira da parte decimal do número. Aqui nós temos um ponto também, que eu fiz questão de colocar em vermelho, que é o que nós chamamos de ponto separador de milhar. Ou seja, nosso sistema ele é baseado em unidade, dezena, centena, e aí você passa para as outras ordens, no caso de milhar, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, etc. Então aí vem o ponto separador de milhar. Aqui nós temos, nesse número, nesse numeral, nós temos o 7 aqui, que ele vem ocupar a ordem dos milésimos aqui, após a vírgula, os milésimos, né? O 6, ele vai ocupar a ordem dos centésimos. E o 5, a ordem dos décimos. Então, a partir da vírgula, nós temos o primeiro número serão os décimos, o segundo os centésimos, o terceiro os milésimos, isso no número decimal. A partir da vírgula, na esquerda da vírgula, nós temos já as nossas ordens normais, né? Aqui, ó. Unidades simples, né? Dezenas, centenas e depois do ponto separador de milhar nós começamos com unidade de milhar. E assim por diante nós teríamos unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, mais um ponto separador e aí por diante. Mas isso não nos vem ao caso nesse momento. Voltando para o slide, só para consolidar que nós estamos trabalhando, nós temos a partir da vírgula décimos, centésimos e milésimos, e antes da vírgula nós temos unidade, dezena, centena, unidade, milhar, nesse número específico. No próximo slide, nós começamos, volta aqui para mim um pouco, nós começamos como utilizar isso em situações problemas. E aí, voltando ao slide aqui, rapidinho nós temos o primeiro problema. É necessário que se saiba que um problema matemático ele tem a situação problema exposta e depois ele tem uma pergunta, o que ele quer saber a partir de então. Voltando para o slide, eu vou deixar isso aqui claro. Nós temos Maria Júlia foi ao shopping, comprou alguns produtos, almoçou, passou na manicure, pagou o estacionamento e saiu. Na rua, ela abasteceu o carro com gasolina e foi para casa. Observe a tabela de consumo de Maria nesse dia. Ou seja, isso aqui foi o que Maria gastou no dia.
nós podemos ver que ela gastou com roupa R$ 129,90, com restaurante R$ 55,70, manicure R$ 35, estacionamento R$ 9,00 e gasolina R$ 153,40. Isto é o que o problema traz, de situação problema. Agora, todo problema ele tem o que ele quer saber, a pergunta que ele faz. E aqui a pergunta que ele nos traz é: o valor mais próximo do total gasto por Maria Júlia é... Aí aqui ele me traz 4 alternativas. Então, para poder entender como resolver essa situação problema, nós vamos primeiro organizar. Vamos nos organizar para a gente poder entender como resolver. Vamos ver no slide. Primeiro nós vamos organizar as compras que ela fez. 129, 55,70, 35, 9, 153. E aqui nós vamos, é um problema de adição, e nós vamos calcular o valor total que ela gastou. E o valor total que ela gastou, no caso Maria Júlia gastou, foi R$ 383. Percebemos que esse valor aqui, ele não se encontra nas alternativas aqui. Por quê? Porque a pergunta do problema é o valor mais próximo. E o valor mais próximo a R$ 383, no caso, vem ser a letra B, R$ 380. Ou seja, um problema ele traz a situação problema e faz também a pergunta. Vamos ver no próximo slide. Ricardo está pesquisando o preço de computadores, pois pretende trocar o dele o mais breve possível. Na loja A, o preço de um computador do qual gostou é R$ 2.890,90. E na loja B, um de mesma marca custa R$ 2.750,80. Ou seja, tá aí nós temos o corpo do problema e a pergunta que ele faz logo abaixo. Qual é o valor da diferença de preços? Voltando aqui para mim, que nós já vimos em aulas anteriores quando trabalhamos com operações fundamentais. Nós temos, na matemática, nós temos algumas expressões. Adicionar, somar, total, isso, quando nós temos essas expressões, sabemos que a nossa conta é de mais, é de adição. Quando nós temos diferença, subtrair, aí a nossa conta já é de menos. E quando nós falamos sobre produto, aí a nossa conta é de multiplicação, é de vezes. E quando nós temos quociente, nós estamos trabalhando com a divisão. No caso, nós voltamos ao slide, nós temos aqui, ó, qual o valor da diferença. Quando nós vimos diferença, ela vai trabalhar com menos. E aí nós vamos para o problema aqui. Ricardo achou na loja A o preço de R$ 2.890,90 e na B R$ 2.750,80, perdão. E aí nós queremos a diferença. A diferença, como nós já vimos, é subtração, então nós pegamos o número maior sobre o número menor, subtraímos e nós vamos encontrar o valor que é o valor da diferença, ou seja, do que ele fez, do valor maior e o valor menor, e a diferença entre os dois valores, R$ 140,10, o que nós encontramos aqui na letra C do problema. Ou seja, então, sempre que estivermos trabalhando com diferença, nós já podemos adiantar que a nossa operação ela vai ser de subtração. Voltamos para mais um exemplo no slide. João participou de um campeonato de judô na categoria juvenil, pesando 45,350 quilos. 5 meses depois estava 3,150 quilos mais pesado e precisou mudar de categoria. Esse aqui é o corpo do problema. E como eu disse, todo problema ele quer saber algo, ó, quanto ele estava pesando nesse período, né? Então nós temos aqui. E aqui nós podemos ver o seguinte. Antes ele pesava 45,350 quilos. 5 meses depois estava pesando 3,150 quilos
mais pesado. Olha como o problema ele já nos traz uma indicação de qual será a operação que nós vamos utilizar mais. Então nós vamos pegar o que ele estava pesando, o que mais, o que ele aumentou de peso e o valor total que nós vamos encontrar, 48,500 quilogramas, né? Percebemos aqui nesse problema que nós já estamos trabalhando com o número decimal a partir de massa, né? Quilo, que nós vamos trabalhar também o que é quilo, o que é grama, numa aula posterior que nós vamos trabalhar e entender melhor isso. Mas aí nós temos o valor da conta de adição, que é o resultado da letra C. Voltando para mim aqui, percebemos que o próprio problema ele nos traz uma indicação de qual operação que nós vamos utilizar para encontrar os resultados. No caso, nessa operação, nesse problema, nós tínhamos mais, a indicação mais. Então, mais, nós vamos trabalhar com adição. No anterior, era diferença, então nós já trabalhamos com subtração. Vamos para mais um exemplo no slide. Tá aí, um exemplo do que caiu na prova Brasil do INEP, né? Em Belo Horizonte, a temperatura máxima de sábado foi de 28,3 graus e a de domingo 26,7 graus. De quantos graus é a diferença entre as duas temperaturas? Percebam que nós temos o corpo do problema e nós temos a pergunta que ele faz. E aqui ele já nos dá uma indicação de qual operação matemática nós iremos utilizar. Ó, ele fala em diferença. Então nós vamos procurar no corpo do problema as nossas indicações de como resolver. Primeiro nós temos 28,3 graus, já estamos trabalhando com temperatura, e temos 26,7 graus. No caso ele quer a diferença. Já vimos que diferença, quando falamos de diferença, a nossa operação ela será de subtração. Vamos ver isso no nosso slide. Então, nós temos 28,3, no caso são graus, 26,7. A nossa, já vimos aqui, a operação é de diferença, que é o que ele quer saber, que é menos. E aí nós vamos simplesmente subtrair. E aí o valor encontrado, 1,6 e no caso 1,6 graus. Essa alternativa letra B, que foi o que aconteceu, um problema que veio na prova Brasil do INEP, que pode ocorrer também com as questões que possam vir nas avaliações de massa que o governo federal faz. Então aqui nós temos um problema de como vem isso dentro das provas que o INEP, que a prova Brasil traz, um típico problema desse assunto que nós estamos trabalhando hoje. Vamos ver mais um slide aqui para a gente fixar um pouco melhor, esse com um grau de dificuldade um pouco maior. Esse aqui do projeto Conseguir, e nós temos Pedro, olha, mais uma vez o corpo do problema. Pedro quer comprar um jogo de minigame que custa R$ 18,99 e um jogo de xadrez que custa R$ 23,49. E aqui diz que ele já conseguiu juntar R$ 30. E aí, esse aqui é o corpo do problema. E qual? Aqui nós temos as ilustrações do que ele quer comprar, né? Um minigame bem antigo, a gente pode ver, mas o que é que ele quer saber? Quanto falta? É preciso saber, entender no corpo do projeto, do problema, que Pedro ele quer comprar dois objetos, o minigame e o xadrez. O minigame custa R$ 18,99 e o xadrez R$ 23,49. Ele já conseguiu juntar R$ 30 e o problema quer saber quanto ainda falta. Primeiro vamos identificar os valores que nós vamos utilizar. Aqui, ele já custa R$ 18,99, 8,23,49 e ele já tem isso aqui. Então vamos lá. Primeiro, R$ 18,99, que seria o minigame, R$ 23,49, que seria o xadrez, e aí nós vamos
somar para saber quanto custa os dois objetos. Percebam que os dois objetos juntos custam R$ 42,48. Percebam que aqui a letra C, ele já tem esse valor. Um aluno distraído poderia achar que esse já seria o valor encontrado e a alternativa correta, porém não é. Por quê? Porque ele não quer saber o valor total dos produtos, ele quer saber quanto falta para ele poder comprar esses produtos, já que ele já tem R$ 30. Então nós vamos pegar o valor total do custo dos dois produtos e ver a diferença que ele tem, quanto ainda falta para ter, já que ele já tem R$ 30. Então a diferença que falta, diferença no caso menos, e aí nós vamos encontrar 42,48 menos R$ 30. E o valor que ele precisa ainda é R$ 12,48. E aí, no caso, nós temos a alternativa D. Percebam que, neste problema, nós precisamos, para resolver o problema, nós precisamos utilizar duas operações. A operação de adição, que é para encontrar o valor total dos produtos, e depois a operação de subtração para poder encontrar quanto ainda falta para ele receber, para ele poder comprar os dois produtos aqui. Então, se fosse um aluno distraído, provavelmente colocaria a letra C. Porém, a resposta correta do problema é 12,48, que é a letra D. E aí, para reforçar as nossas aulas de hoje, né, é importante que nós entendamos. Primeiro, números decimais. Números decimais, volta aqui para mim, nós temos, um número que ele é caracterizado pela presença da vírgula, e à direita da vírgula, quando se escreve, à direita você vai ter a parte decimal. À esquerda você terá a parte inteira do número. Isso não pode ser esquecido. A vírgula é importantíssima, porque ela vai definir também os valores do número que está trabalhando. Nós vimos no slide anterior, que vocês podem depois verificar na internet, que vai ficar disponível a aula, e voltar um pouco atrás. E nós vamos ver o valor posicional que a vírgula agrega a cada número. Conforme o posicionamento da vírgula, esse número ele pode ter um valor ou não. Isso é importante. Então, números decimais, nós não podemos nos confundir mais com números inteiros. E aí nós vimos já a segunda parte, a parte inteira e a parte decimal, voltando aqui. Então, isto vai nos auxiliar nas próximas aulas, quando nós tivermos parte inteira e parte decimal. Isso é importantíssimo também. Que eu vou colocar para vocês, nós vamos voltar rapidinho num outro slide aqui. Olha aqui, percebam que nessa operação que nós tivemos, e isso é importante aqui, ó, quando se está trabalhando com adição e subtração de números decimais, olha o posicionamento da vírgula aqui. Vírgula embaixo de vírgula, para você poder somar a parte decimal aqui também. Por que eu chamo atenção? Volta aqui para mim. Por que eu chamo atenção para isso? Porque nós teremos, nas aulas subsequentes, nós teremos também multiplicação e divisão com números racionais e números decimais, que é uma outra metodologia que a vírgula vai assumir. Mas isso nós não vamos trabalhar agora para não confundir muito. Mas na próxima aula é importante que a gente veja. Então, na parte aqui do slide, na parte de adição e subtração, a vírgula sempre permanece embaixo da vírgula. Vamos adiantar um pouco mais. Aqui, a função da vírgula nós já vimos, isso é importante. Essa é algo que a gente precisa trabalhar para não ter qualquer dúvida com relação a isso. E aí nós temos as nossas referências e nós esperamos ter contribuído com vocês para que vocês possam entender um pouco melhor sobre números decimais. Como utilizar na adição, como utilizar na subtração e como nós podemos usar isso no nosso dia a dia. Muito obrigado, até a próxima aula.